Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, pela felicidade que temos de estar na casa dele, né? Nós que já estamos aqui e aqueles que para cá virão, e também os irmãos que acompanharão todo o nosso culto através da live. Convidamos os irmãos à leitura da Palavra de Deus, que está em Êxodo capítulo 8. Em Êxodo capítulo 8, vamos ficar em pé e vamos ler a Palavra de Deus. Amém? Êxodo 8. Diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo momento que estamos na tua casa esta noite. É com alegria que iniciamos este culto, louvando o teu nome, adorando o teu nome, bendizendo o teu nome. Senhor, recebe nosso louvor, fala ao nosso coração, nós que estamos com muita calma estudando cada uma das pragas que abateram-se ali no Egito. Senhor, faze-nos entender as razões, compreender os fundamentos, aquilo que tu queres, para que possamos abrir a tua palavra e compreender e ver quão grande és tu, ó Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos por esse momento tão bom e tão maravilhoso que temos de estar na tua casa. Portanto, ó Deus, louvado seja o teu nome, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, podeis assentar. Esta noite nós vamos estudar, permitindo o Senhor, a segunda praga. Nós estamos nessa série de quartas-feiras, estudando cada uma das pragas do Egito. Algumas quartas serão 2, 3 pragas juntas, outras não, serão apenas uma. Em razão de um fato extremamente simples, meu amado irmão, nós temos que compreender que a ignorância espiritual quanto ao Senhor Deus Todo-Poderoso não era só de Faraó. Nós temos que compreender que, de alguma forma, obrigado, filho, os 400 ou 450 anos, dependendo da datação que você siga, de escravidão ali no Egito, tornou cego grande parte do povo de Deus. Grande parte do povo de Deus. E era necessário, obviamente, não Deus, por absoluta sabedoria, Deus decide que não ia libertar o povo num único ato. E ele poderia ter feito. Mas Deus decide em exatamente 10 momentos diferentes manifestar sua mão, manifestar sua glória, manifestar seu poder. E a finalidade era bem clara, absolutamente clara. Além de humilhar completamente os deuses egípcios, obviamente trazer de forma pedagógica ao povo dele, que já vivia sob a égide de uma grande idolatria, porque muitos viviam em idolatria. Estavam no Egito, plantavam e colhiam no Egito, viviam a vida do Egito,
E, obviamente, os deuses egípcios começaram a moldar a vida de muitos israelitas. Inclusive, quando nós voltarmos numa genealogia que eu pulei aqui no capítulo 6, obviamente de propósito, uma genealogia que só fala dos 3 primeiros filhos de Jacó, para em Levi chegar a Moisés e Arão, e mostrar que foi direitinho, 4 gerações para que a escravidão acabasse. Quando nós voltarmos nesse ponto exato, antes de irmos para o Mar Vermelho, nós voltaremos, os irmãos vão ver que alguns nomes dessa genealogia já não são mais de origem absolutamente hebraica, mas já são nomes egípcios. Já são nomes egípcios. Inclusive 2 tribos, o nome é egípcio. Manassés e Efraim. O nome é egípcio. Então, de alguma forma, o povo de Deus estava inebriado naquela terra. E era necessário um agir pedagógico de Deus. Então, um agir forte, muito forte, demonstrando o seu poder, ao mesmo tempo irônico, porque cada uma das grandes maravilhas que o Senhor fazia era um ato também de ironia para com aqueles deuses. E para que o próprio povo colocasse na cabeça algo extremamente simples. O que aquele povo tinha que colocar na cabeça? De que não havia outro Deus a não ser Jeová, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então é fundamental, meus irmãos, nós irmos um pouquinho devagar, até para que os irmãos compreendam que coisa maravilhosa é cada um destes atos de Deus aqui, e para que, em chegando na última das pragas, os irmãos, depois que fizermos comparações com os dias de hoje, os irmãos verão que não há mais nada a se temer diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E hoje, nós que já estudamos juntos a questão da apresentação de Moisés e Arão para Faraó e o problema da serpente. E aí vimos a questão da deusa do deus egípcio Apófis. Nós que estudamos na aula passada a primeira das pragas, que é transformar o rio Nilo em sangue. E vimos que nessa brincadeira, Deus simplesmente ridicularizou 6 deuses egípcios, inclusive o Nilo. E o grande problema era, quem era Faraó? Faraó era considerado por eles filho do grande Deus e maior Deus do panteão egípcio, que era Ra, e Faraó era responsável pela ordem. Faraó era responsável para que o Egito vivesse em ampla ordem. Então, de alguma forma, Faraó coordenava a ação dos deuses e dominava sobre os deuses, de alguma forma. E cada uma destas pragas demonstra a Faraó algo terrível, de que não só ele não mais domina, não mais tem poderes plenos, mas também seus deuses são absolutamente inúteis diante de um Deus chamado Eu Sou o que Sou. Interessante isso, né? E o que eu acho maravilhoso é que se tem alguém que nas pragas está no colégio aprendendo, é Faraó. Se você não se lembra, lá em Êxodo capítulo 5, versículo 2, ele, que desde pequeno foi criado se chamando de Deus, todo mundo chamava ele de Deus, todo mundo se inclinava a ele, todo mundo dizia, olha, quando teu pai morrer, é um Deus que se inclina e você vai assumir o trono, é outro Deus que se levanta. Daí, rei morto, rei posto. Esta é a questão. Então não havia problema nenhum, é interessante isso.
E Faraó, que cresceu se dizendo Deus e, obviamente, tendo como Deus maior o seu, entre aspas, pai espiritual, Ra, né? Ele, no versículo 2 de Gênesis 5, diz: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Ok? Se tu não me conheces, tu vais me conhecer pelo bom método Jack. Já ouviram? Por partes. Ok? Devagarzinho e por partes. Cada momento um mal. E aí durante 1 ano Faraó pôde aprender quem era o Senhor Deus. Quem era o Senhor Deus? Não é preciso dizer que, quando Moisés chegou e teve o momento ali da serpente, que engole as outras serpentes, Faraó já se assustou. Quando o rio Nilo passou a ser o que ele viu, Faraó se assustou um pouco mais. E é óbvio que, por misericórdia de Deus, o Nilo volta a ser o que era. A Bíblia não registra este fato, mas historiadores, eu tenho aqui um comentário muito interessante da palavra de Deus, que eu, assim, se você puder adquirir, adquira. O Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, tá? Essa é a primeira edição. E os grandes intérpretes dizem, olha, existem escritos antigos que dizem que Faraó pediu, e Moisés clamou e o Nilo voltou. E tem escritos que dizem, Faraó não pediu, mas Deus chama Moisés e Deus recupera o Nilo. Entretanto, essas duas informações não estão na palavra de Deus. Mas nós cremos que se Deus teve misericórdia de permitir que cavassem poços para comer, para beber água salobra, Deus teria misericórdia para dar a viabilidade do Nilo voltar a ser o que era. E o que eu acho interessante agora chegamos à segunda praga. Esta é fantástica, irmãos. Eu sempre que tive a oportunidade de ler a palavra de Deus, lendo sobre a segunda praga, eu ficava assim, ué, mas por que Rã? Por que Rã? Como é a segunda praga? Bem, em Êxodo capítulo 8, do versículo 1 ao 15, você tem exatamente a seguinte descrição. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés, entra Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e à tua cama. Dá nojo, né? E a casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e a tua maçadeira. Ou seja, vai ter rã para todo canto. Quase que elas seriam onipresentes. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Do versículo 4 para o 5, preste bastante atenção nisso. Do 4 para o 5, existe uma parada temporal, que não é aberta pelo escritor. Porque se você pegar do 4 e para o 5, e for para o 5, aí no 5 já vem a ordem de Deus a Moisés e Arão, e a partir do 5 as rãs surgem. Significando o quê? Como é que a gente interpreta um texto desse nível? Significando que entre o 4 e o 5 não está narrado, mas Moisés vai a Faraó. Moisés avisa a Faraó, vem rãs. E Faraó
ignora Moisés. Ignora Moisés. Isto não está escrito. Mas isto pode ser lido. Porque aqui você tem uma forma de escrita muito normal do Velho Testamento. Às vezes você engole um fato histórico consequente e já vai imediatamente para o que aconteceu. Então veja, quando você pega o versículo 5 que diz assim: e disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a tua mão com a tua vara as correntes, e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Fica sem sentido o 5 e o 6, se você não compreender que depois do 4 tem uma pausa. E que, obviamente, o nosso querido Moisés conversou com Faraó. E Faraó só virou a cara. Porque senão, o resto do texto perde o sentido. Faraó iria entender de onde vieram as rãs? Não iria entender. Faraó só ia pensar exatamente assim: poxa, o Nilo se transformou em sangue. Então é óbvio que saiu tudo que é rã do Nilo. E atacaram. E aí tem sentido o texto dizer que os magos de Faraó fizeram o mesmo? Tem sentido o texto dizer que Faraó chama Moisés e pela primeira vez Faraó diz: dá um jeitinho? Não tem sentido. Então, acompanhe a leitura do texto. Olha o que diz o versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos. E fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Aí versículo 8. E Faraó chama Moisés e Arão e diz: rogai ao Senhor. Ó, eu não sei quem é o Senhor. Agora ele já diz: rogai a quem? Ao Senhor, para que tire as rãs de mim e do meu povo. E depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Veja que o versículo 8, ele é o que nós chamamos de apóstrofe explicativa. Ele é um versículo que consegue te fazer ver o que não foi escrito. E o versículo 8 só tem sentido se entre o 4 e o 5 você entender que Moisés foi a Faraó e que Moisés disse: vai subir rãs, e que Faraó virou a cara, as rãs vieram, e aí Deus é conhecido, e Faraó, depois de chamar os seus magos, simplesmente vê os magos fazendo, só que agora tem um problema sério. Os magos fizeram o mesmo, mas tal como o rio, os magos não conseguem acabar com o problema. Esse é o problema. E aí Faraó vai atrás da origem do problema. O Senhor dos Hebreus. E Faraó diz, agora ele começa a calmar, né? Já é outro papo. Olha, conversa com o Senhor, para que ele tire as rãs. Eu vou deixar o povo ir. E aí Moisés, aqui é interessantíssimo, o versículo 9 é fantástico. O 9, Moisés diz assim: então tá bom, que dia você quer que as rãs acabem? Vamos lá. Deus falou para Moisés o dia que a praga ia acabar? Deus falou para Moisés que as pragas iam acabar? Deus falou para Moisés marcar a data? Deus disse: ó Moisés, quando o Faraó te chamar, pode dizer que eu garanto. Engraçado, né? Moisés aqui já está num nível
maior de intimidade com Deus. E Moisés diz assim para Faraó: diz o dia que você quer. Num tom de humilhação. Faraó tem que engolir. E Faraó diz: pode ser amanhã? Aí Moisés diz: está fechado. E aí a Bíblia, olha que interessante. Versículo 9. E Moisés disse a Faraó: quando orarei por ti e pelos teus servos, e pelo teu povo, para tirar as rãs, e das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio, dize-me. E ele disse: amanhã. E Moisés: seja feito como a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor. E aqui o Senhor não fala nada, né? De repreensão. Eu me lembro de um outro servo de Deus que se antecipou, e Jesus deu-lhe uma lapada. Se lembra quando chegaram perto dos apóstolos e disseram: vem cá, o teu mestre não paga imposto, não? Pedro diz: paga. Meu mestre não é caloteiro? Paga. Aí, quando foi conversar com Jesus, Jesus que já sabia, Jesus dá um apertão em Pedro e diz assim: Pedro, de quem os reis cobram tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Aí Pedro sentiu que estava apertando. Aí Pedro disse: dos estranhos. Aí Jesus diz: pois é, eu não preciso pagar imposto, Pedro. Porque uma das promessas para o meu pai, Davi, foi que se ele vencesse Golias, nem ele, nem a geração inteira dele pagaria impostos. E eu sou filho de Davi, meu amigo. Mas para não escandalizar Pedrão, já que botou o pé pelas mãos, vai ao Mar da Galileia. O primeiro peixe que você pegar, abre e tira uma moeda, é um estáter. Já paga o imposto de renda por mim e por ti. A Bíblia não fala como terminou. Precisa? Precisa? Engasguei um pouquinho. Perdão. Precisa. Aqui Jesus não, como os meninos dizem hoje, lacrar, né? Lacrador, uma coisa assim. Aqui Jesus não lacrou Moisés, não. Jesus já olhou para Moisés e Jesus disse assim: está confiando, hein, menino? Então tá bom. Marcou até data. Ó, o nosso relacionamento, hein? Que beleza! Você sabia que você pode chamar pessoas e dizer: você vai ser curado, pode ir para a igreja? Você sabia que você tem autoridade espiritual de dizer: ó, vamos para a igreja, nós vamos orar, e o Senhor vai resolver teu problema? Porque eu sirvo um Deus de misericórdia. Você sabia que você pode fazer isso? Não é que você está obrigando Deus a curar e ter misericórdia. É que você é testemunha dele. E tenha fé. Comece a abrir a boca esse ano e dizer: ó, eu tenho um Deus que faz. Vamos ao culto. E o Senhor vai fazer. É sério. Crê no Deus que você tem. Você não vai passar vergonha, não. Ele é Senhor, tá? Ele é Senhor. Olha que interessante. E aí Moisés orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Olha que lindo, versículo 13. Conforme a palavra de Moisés. Deus te ama tanto que você vai falar, movido pelo Espírito, e o Senhor vai ter misericórdia de você, ainda vai fazer o milagre. Eu vou falar e Deus ainda vai fazer o milagre. Tu acredita nisso? Por amor, né?
e misericórdia. E olha que interessante, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, no campo, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, o que ocorreu com o coraçãozinho dele? Agravou o coração. E não ouviu como o Senhor tinha o quê? Dito. Engraçado, aqui não tem na segunda praga, nada do Senhor dizendo, Ele não vai deixar sair. Por isso que muitos dizem que esse versículo 15, se liga à primeira vez em que 4:21 de Êxodo, Deus disse, vai agravar o coração. Eu creio que não. Eu creio que aqui também não foi escrito, mas antes de Moisés sair e falar da segunda praga, Deus já tinha avisado para ele, fica tranquilo, que não vai mudar nada. Assim eu creio, não está na Bíblia. Assim eu creio. Os irmãos que creem que aqui está se aplicando Êxodo 4:21 para todos, também fiquem à vontade. Tá bom? Agora vamos juntos. O que isso trouxe no coração de Faraó e daquele povo? Bem, pastor, deve ter trazido muito ódio, porque primeiro, o animalzinho gosmento, né? Alguém aqui gosta de um sapinho por perto? Vai, seja franco. Você já comeu perninha de rã? É uma delícia, é sério. Eu já tive o prazer de comer, é uma delícia. Normalmente as irmãs têm uma alegria muito grande quando vê um lindo sapo verde ao lado, não é verdade? É uma coisa maravilhosa, não é? Você já imaginou morando no Egito e vendo tanto sapo? Será que Deus queria causar a eles toda a sensação que nós temos hoje? Por que sapo? Literalmente, Deus queria que eles engolissem um bom sapo. Amados irmãos, só tem um jeito de entender a segunda praga. A segunda praga, por gentileza, Davi, ela está ligada a essa deusa aí que vocês estão vendo. Hecate, ou Hecate, mas a maioria que fala sobre ela dá o nome de Hecate. Quem era a deusa Hecate? Por gentileza, preste bastante atenção. Alguns dizem que ela era meio mulher, meio sapo. Então, na figura número 1 ali, a parte de baixo é de sapo, a parte de cima é de mulher. Na figura do meio, é metade, metade. Metade do corpo para frente é mulher, metade do corpo para trás é sapo. E a figura mais comum, Júlia, olha que fantástico, é a última. Cara de sapo, corpo de mulher. Linda, né? Crê em Deus Padre, né? Olha que interessante. A próxima. Você está vendo a figura número 1? É uma estátua, a deusa Hecate. Por isso que eu creio que a figura mais aproximada é literalmente a mulher com cara de sapo. Essa é a figura mais aproximada. Davi, voltou, meu filho? Não volte, meu filho. Ajuda o papai. Presta atenção. Então, olha que interessante, ali é uma estátua que servia de amuleto. E, sem nenhuma dúvida, toda mulher egípcia tinha um amuletozinho desse em casa. E vou te mostrar por quê. Ali, fotos dela, hieróglifo. E a última ali, gravem essas duas facas na mão dela. Ela era representada em desenhos, em tumbas, em pirâmides. Ela, ali, a cara de sapo, com essas duas facas. O próximo, por gentileza. Olha que interessante. Se a mulher egípcia não tivesse, por amuleto, aquela estatuazinha, ela teria então uma estátua de um sapo, porque a deusa Hecate também era um sapo completo.
Então, o sapo, literalmente, irmãos, era um Deus adorado no meio deles. E por que era um Deus adorado no meio deles? Por causa desse hieróglifo que está aí do lado. Você está vendo o hieróglifo? Ele significa o quê? Com as enchentes do rio, vários sapos apareciam ao lado nas margens, e eles acreditavam que as margens do Nilo eram férteis em razão do poder desses sapos, que eram deuses que vinham de Ra para abençoar toda aquela colheita que ali estava. Então, olha que interessante. Volte para mim, Davi. Olha que interessante. Quando você para e pensa, é lógico que quando você tem um pântano, você tem um rio, e você tem uma enchente muito grande, a coisa que mais vai ter, antes da enchente, depois da enchente, é o quê? Sapo. Girino. Só que o número de sapos era muito grande, e eles acreditavam literalmente que estes sapos eram presentes no Nilo para abençoar a própria terra e fertilizar a terra. Daí, criaram a deusa Hecate como essa deusa símbolo desta fertilidade. Só que essa deusa, ela não estava ligada só ao Nilo, não. Ela estava ligada ao início e ao final da vida. Quando Deus trouxe essa praga e humilhou os egípcios, a coisa era feia. Davi, por gentileza, o próximo slide. Obviamente, os irmãos já conhecem a figura daquele homem sentado ali, com cabeça de carneiro. Aquele é o Deus que nós vimos na aula passada, Quinum. Deus Quinum. Ele é o Deus responsável por fazer surgir toda a água do Nilo e fazer ela jorrar para o norte e para o sul. Na mitologia, prestem atenção nisso, isso é fantástico. Quinum, ele cria todos os homens, está ali a roda, ele criando os homens, e ali ele está criando o deus Horus. Ele cria todos os homens e todos os faraós nessa roda. E aí Quinu faz o corpo, e adivinha quem é que vem e assopra, e dá o fôlego de vida e a alma para os homens, e depois tem o poder de tirar as almas dos homens. Aquela senhora com cara de sapo. Quem é ela? A deusa o quê? Hecate. Olha que interessante, por gentileza, o próximo. Aí está um hieróglifo que eles pintavam, está lá Quinu, Hecate, e Horus sendo criado. Então todos os faraós e deuses eram criados por eles, bem como seres humanos. E ela era responsável por dar o fôlego de vida e a vida, e depois retirar a vida e levar o indivíduo para o pós-morte de forma maravilhosa. Olha que loucura. Por gentileza, Davi, o próximo. Olha que interessante. Então, na antologia ou mitologia egípcia, Hecate aparece como parteira. Mas, ao mesmo tempo, ela também aparece como guia para os que morreram recentemente. Porque ela tem aquelas duas facas naquela imagem. Porque ela é que corta o cordão umbilical, trazendo a pessoa para a vida. E olha que interessante, enquanto o seu consorte, Quinum, molda o corpo físico, Hecate faz com que a alma entre nele. Ela é que assopra. E à medida que o corpo físico nasce, suas facas cortam os cordões. E quando a morte visita, Hecate está lá, não apenas para cortar os vínculos que a vida impôs à alma, mas também para preparar o corpo para a próxima vida. Então preste atenção aqui em mim agora, meus amados irmãos. Olha que interessante. Esta deusa egípcia, além dela gerar todos os seres humanos juntos com outro Deus Quinu, e ela dá o fôlego de vida,
Essa deusa era responsável pelos partos. Adivinha o que toda mulher egípcia levava na hora que ia parir, sabendo que 60% delas perdiam o filho ou morriam no parto? O amuleto de quem? Ou da figura de Hecate ou do sapo. E preste atenção. Preste atenção. Não pense que hebreias não saíram do Egito com Hecate na mão, não. Não pensem. Saíram. Muitas. E você não tem dimensão do tanto de parto naqueles 40 anos em razão disso. Você está vivendo uma sociedade onde todas as mulheres são assim. Todas falam assim. Todas vivem assim. Todas entendem desse jeito. Aí na hora que tu vai parir, qual o conhecimento que você tem de Deus? Pouquíssimo. Qual o conhecimento que você tem da soberania de Deus? Menos ainda. O que tinha de hebreia? Crendo exatamente nisso, as parteiras, estou com tudo aqui, tá? Precisa se preocupar não, os livros estão aqui, para quem quiser ler, tudo direitinho. As parteiras, elas simplesmente, ao irem fazer o trabalho de parto, elas se chamavam servas de Hecate. Levavam os amuletos para ver se não faltava nada, para que Hecate desse a possibilidade, simplesmente, de um parto maravilhoso. Maravilhoso. Este aqui é um livro muito bom, As 10 Pragas e a Abertura do Mar. Foi escrito pelo professor Carlos Vailate. Ele é um teólogo de muita ponta no Brasil. Muita ponta no Brasil. Pastor Elias, vem me ajudar como sempre, porque eu não consigo ler, né? Muita ponta no Brasil. E, irmãos, olhe que interessante, estes dois parágrafos, que os irmãos vão ouvir agora, por gentileza, por gentileza. Eu sempre chamo pastor Elias, que ele sempre vem muito feliz, né? Exato. Você não sabe como é. E amoroso. Símbolo de procriação, renascimento e fertilidade. No folclore egípcio antigo, a deusa Rã era Hecate, retratada como uma criatura ou como uma mulher com a cabeça de rã. Os amuletos com as figuras de rãs eram usados para assegurar o nascimento ou o falecimento no túmulo. Pelo que se sabe, Hecate era a deusa protetora das questões relacionadas à maternidade. Ela protegia as mulheres grávidas, as parteiras e os bebês. Inclusive, moldava de barro as crianças e suas almas nos últimos estágios de seu nascimento, como se fosse um oleiro. Além disso, as mulheres grávidas, muitas vezes, usavam amuletos de Hecate para protegê-las durante o trabalho de parto. E as parteiras egípcias se autodenominavam servas de Hecate. A partir desse dado, é possível imaginar que Hecate foi combatida e vencida não apenas na praga das rãs, mas também foi insultada, principalmente na última praga, a praga da morte dos primogênitos, já que esta divindade se mostrou totalmente incapaz de proteger os bebês egípcios recém-nascidos naquele contexto. Obrigado. Muito obrigado. Olha que interessante. Irmãos, fora vários outros fatos,
Ainda tem uma leitura muito interessante aqui, é muito interessante mesmo, mas está aqui à disposição dos irmãos todas as fontes. Está vendo o poder desta deusa, que coisa terrível. E olha que interessante, ainda poucos slides que eu preciso explicar aos irmãos. De onde paramos, Davi? Então, já sabemos o que aí está, que Num criando os faraós e os homens, e Hecate assoprando. Próximo, aí isso. O que eu acho interessante é que, se os irmãos se lembram da aula passada, esse Khnum, ele é meio mulherengo, né? Ele é assim um Deus que, como a rapaziada diz, andou passando o rodo nas deusas quase tudo. Porque, meu irmão, na aula passada, presta atenção, Khnum é que criava a água que ia para o norte e para o sul do Rio Nilo. Aí ele era casado com Satis, era a consorte dele, Satis, né? Não era a consorte, era uma amante. E essa Satis era a deusa que simplesmente produzia a inundação do Nilo. E do relacionamento desses dois deuses é que nasce a Nuket, que é aquela que protege o rio Nilo e dá fertilidade ao Nilo. Aí agora nós estamos aprendendo que esse Khnum, volte Davi por gentileza, que esse Khnum, malandro, ele foi uma volta com essa outra deusa, porque a esposa real dele é essa aí, Hecate. É essa, não Satis. Satis é um caso que ele teve e ele andou pegando uma série de outras deusas, né? Mas Hecate é que é a esposa dela e o filho Horus. Agora, por gentileza, vamos juntos aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Pastor, de onde vem a informação de que esse maravilhoso Deus, ele estava literalmente com a amante, essa outra aí? Aqui na página 334 do Antigo Testamento Interpretado diz assim: os egípcios atribuíram poderes divinos às rãs. A deusa egípcia Hecate tinha a forma de mulher e a cabeça de um rã. Seu marido, o grande deus Khnum, teria criado as coisas e Hecate soprava para que elas tivessem vida. Tá? Está aqui. Bem aqui, marcadinho, quem precisar ver ao final do estudo, aqui está, não há problema. E o que eu acho interessante é que Deus, rindo de tudo isso, porque uma figura como essa, desta rainha Rã, deusa Rã, uma figura como essa, irmãs, com todo o respeito, era assim, a mulherada idolatrava muito mais do que mariolatria hoje. Está compreendendo? Era um poder enorme. Aí Deus diz simplesmente para Moisés: vai e conversa com Faraó e diz o seguinte: amanhã eu vou encher isso aqui de rã se vocês não deixarem ir o povo. Uai, como assim? Quem é esse sujeito que manda na materialização de Hecate? Quem é esse sujeito para falar isso? Faraó nem deu bola, porque com Hecate ninguém mexe. No outro dia, irmãos, ninguém aguentava de tanta rã. E elas surgiram como consequência de um ato poderoso de um servo desse tal Deus. Porque esse Deus nem precisava aparecer, ele mandava era alguém. Que sujeitinho arrogante esse Deus deles.
E o pior, os magos também fizeram? Fizeram. Mas os magos não conseguiam parar. Os magos não conseguiam parar. E sabe o que é você dormir e acordar com um rã pulando em cima de você? E o pior, você não pode chutar, porque é quem? É um Deus. É engraçado isso, você já pensou que eles não podiam matar, eles não podiam chutar, eles não podiam arrebentar, eles não podiam se defender, porque era um Deus que estava diante deles. E o tal outro Deus, que a gente não conhece, o tal do Senhor, meu Deus, e agora? Eles passaram a ter fastio. E eu acho interessante aqui, porque a Bíblia diz exatamente assim, que elas pararam no momento em que Moisés disse que ia parar, para ninguém ter dúvida que era o ato de Deus, e que o máximo que eles puderam fazer, eu posso imaginar os egípcios assim, peraí, o Deus deles manda em Requete, e agora está tudo morto, e Requete não ressuscita nenhum deles, e a gente está juntando em montão. Tu já imaginou um mau cheiro, o odor, a ânsia de vômito, e eles vendo aquilo tudo morto e juntando em montão? As mulheres devem ter ficado assim, sei não, tem algo errado com Requete. Olha o que Deus faz. Deus humilha a deusa egípcia, poderosíssima. Deus humilha. E Deus, quando retira o povo da escravidão, ele em Gênesis capítulo 1, ele faz questão de dizer de onde vêm os sapos. Abra por gentileza Gênesis, capítulo 1. E assim que o capítulo 1 de Gênesis foi lido, que as mulheres ouviram isso, e os homens ouviram isso, eu creio que muitas jogaram fora seus ídolos. Olha o que diz o versículo 20. Depois do quarto dia. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis, de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão. E Deus criou as grandes baleias. Engraçado, não botou o nome de nenhum réptil, para não dar papo nem para sapo, botar no devido lugar. E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda ave conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Ainda deu uma ordem: enchei e multiplicai. Quando esse texto foi lido, é lógico que uma pausa eloquente, pela primeira vez foi dada, e se olhava para cada mulher em Israel, dizendo: ó, aquilo foi feito por Deus e é um nada, não tem nem nome na palavra de Deus, é réptil. E quer saber o melhor? Eu creio que quando chegou Levítico capítulo 11, aí a coisa ficou interessante, porque em Levítico 11, os sapos são o quê? Animais o quê? Imundos. Levítico 11, versículo 29, por gentileza. Levítico 11, 29 diz assim. Eita, eu estou em números, desculpe. Levítico 11 e 29, diz assim.
Olha que interessante. 11:29. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha, o rato, cágado, todo segundo a espécie. Então, todos os répteis, aqui, versículo 23, e todo réptil, que voa e tal, e etc., esses, qualquer que levar, todo animal que tem unha, é isso mesmo, 11:29, vos será imundo. E o ouriço, lagarto, lagartixa, lesma e toupeira. Versículo 31, e estes vos serão imundos entre todos os répteis. Todos os répteis. Então ainda era animal imundo. E o que nos chama a atenção é exatamente um fato interessante. Por que será que em Gênesis, estritamente para aquele povo, eu sempre me perguntei sobre isso, por que tinha em Gênesis que Deus cria o homem e a mulher? E aí Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre peixes, aves, gado, terra, e sobre todo o réptil. Você não serve a réptil. Réptil não é Deus. Você está sobre todos os répteis. E aí eu sempre perguntei, poxa, mas que Deus maravilhoso, quis depois descrever como é que ele criou o homem. Como é que ele criou o homem? E aí vem Gênesis capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus os fez. E aí, versículo 6, um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 7, e formou o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma, o quê? Vivente. Você já imaginou? Quando o povo soube que quem soprou foi Deus? Que uma rã não passa de rã, que é um réptil, que foi feito para que o homem domine, não adore. E que quem fez o homem foi Deus, e o próprio Deus é que soprou. A gente lê os textos e a gente acha lindo, só que a gente tem que compreender que isso aqui foi escrito por um povo que tinha acabado de sair do Egito. Gênesis é essencialmente apologético, para tirar deuses falsos do coração também do povo. É uma outra leitura que se faz, mas é também fundamental para nós. O povo, quando ouviu a leitura disso pela primeira vez, disse assim, peraí, então quem fez a gente não foi Quinum, foi eu sou o que sou? Então quem fez a gente, fez e moldou, e ele mesmo soprou, não foi outro, não foi um Deus sapo, não. Foi ele que soprou. E ele ainda disse que é para a gente dominar sobre todo o réptil. O povo olhava assim e dizia, meu Deus, quanta enganação nós vivemos. Mas não é assim na nossa vida. Você que veio de longe, não nasceu dentro de uma igreja, você que o Senhor resgatou lá do mundo, quando você olha para trás, você diz, meu Deus do céu, olha o quanto eu fui enganado.
Isso ficou tanto no coração do povo. A verdade de todas as coisas, que no Salmo 139, Salmo 139, versículo 14, assim diz, para que você veja como não só Deus usou poderosamente Moisés para libertar o povo, como Deus usou poderosamente Moisés para depois escrever, e como poderosamente a palavra de Deus entrou no coração, que a certeza de que Deus Todo-Poderoso tinha feito o homem foi tão grande, que isso se torna em poema e em hino. Isso se torna no Salmo 139, do versículo 14 em diante, quando diz: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão assombroso fui formado. Maravilhosas são as tuas mãos, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e fui entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Esse hino demonstra que a palavra de Deus veio, que a palavra de Deus foi colocada no coração do povo de Deus, e esse hino demonstra quão grande foi a bênção do Senhor, simplesmente ao mandar rãs para o Egito. Rãs para o Egito. Deus não faz nada sem finalidades específicas. Ele é específico. E o que eu acho interessante é que um dia um amigo disse assim: mas Gedeon, quando a gente lê as narrativas bíblicas, elas são tão semelhantes com a mitologia grega, romana, a mitologia canaíta, a mitologia egípcia. Eu disse: não, deixa eu te explicar o que aconteceu. Adão conseguiu viver 900 e tantos anos. Então, tudo o que aconteceu, Adão transmitiu fielmente aos seus filhos. Só que Adão teve duas linhas. Ele tinha a linha de Sete e ele tinha a linha de Caim. Com a linha de Caim, as narrativas bíblicas foram deturpadas. Com a linha de Sete, as narrativas bíblicas foram conservadas. E aí duas linhas seguiram. Só que, lá na frente, adivinha quem se juntou com quem? Os filhos de Deus com as filhas dos homens. A linha de Caim com a linha de Sete. Os filhos de Deus, descendentes de Sete, e as filhas dos homens, descendentes de Caim. Aí misturou tudo, bandidagem completa, tem que vir o dilúvio. Só que no dilúvio, Deus achou um homem justo que sabia de tudo isso. E esse homem, pelo aquele estudo cronológico que nós fizemos, recebeu toda a informação, guardou e transmitiu. Só que esse homem tinha 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. O quanto que Cã mudou essa mensagem?
O quanto que Sem mudou essa mensagem. E o quanto que Jafé mudou essa mensagem. Você tem nas 3 linhagens filhos que conservam. Mas você tem também nas 3 linhagens filhos que deturpam. Aí Deus chama Abraão. E Deus faz Abraão saber corretamente dos fatos. Aí vem Isaac, vem Jacó. E aí os filhos de Jacó são meio difíceis, mas no meio deles vem José. E José, além de salvar o mundo, irmãos, ele de alguma forma preservou tudo isto que temos até hoje. E isso chega a Israel escravo, isso chega a Moisés, as tradições orais. E aí Deus chama Moisés e diz aqui, ó, vem cá, qual o material que você tem aí? Deixa eu te ensinar a verdade. Escreve. E veio a palavra do Senhor. E graças a Deus que Moisés foi morar 40 anos no deserto. Para desaprender o egípcio clássico e aprender o egípcio do pequeno, do camponês. E aí a gente conseguiu traduzir rapidamente. Que Deus fantástico, não é? Ele tem tudo sob o seu controle. Ele tem tudo nas suas mãos. Ele é Senhor sobre as coisas. Então lembre-se, esse ano, Ele já tem todinho nas suas mãos. E mais ainda, assim como aquele povo ao sair não ficou enganado, porque Deus usa Moisés para escrever o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio, e dá a verdade dos fatos. Você não se preocupe se você está preocupado nesse momento que está vivendo. Se vacina vai prestar, se não vai prestar, se o plano vai prestar, se não vai prestar, se isso vai prestar ou não. Deus vai nos conduzir em toda a verdade. Sabe por quê? Porque agora habita aqui em nós o Espírito da verdade. E 2021 é ano de vitória. De vitória. Creia nisso. Irmãos, o que será que a esposa de Faraó falou para Faraó? Será que a mãe de Faraó estava viva para falar com ele sobre o que aconteceu? Porque a humilhação a essa deusa foi muito grande. Mas Deus queria se fazer conhecer pelo Faraó e fazer-se conhecer pelo seu povo. Senhor meu Deus, não há Deus maior, não há Deus tão grande. Tu és o único Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu entendimento, obrigado pelo discernimento. Senhor, que forma maravilhosa esta que tu usas. Que forma maravilhosa esta que tu usas. E é incrível que quando nós abrimos Apocalipse, Deus, da boca do anticristo, da boca do falso profeta, saem rãs, ou seja, espíritos imundos enganadores, Deus. Ó Senhor, louvado seja o teu nome por todas as coisas. Tu és Deus de verdade. Que o teu Espírito continue nos direcionando na verdade. Guarda-nos para a verdade. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nós te louvamos
e nós te engrandecemos. Amém.